Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? Quero dar uma continuidade da nossa conversa a respeito da série Adolescência da Netflix. Mas pegar um outro ponto que eu também achei bem interessante, que é a respeito da sexualização dos nossos pré-adolescentes, nossas crianças e adolescentes. A questão do incel e red pills está dentro da série como fatores que promovem esse tipo de sexualização ou assexualização com muita violência, muita agressividade. Mas, antes de qualquer coisa, vou me apresentar. Quem não me conhece, me chamo Nalu Vieira Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E aqui no Falando Sobre Você, o que eu quero conversar é exatamente sobre isso, a sexualização dos nossos jovens mirins. Vamos lá, então? Gente, a questão de colocar na série o fato do menino, do protagonista da série, sofrer bullying virtual através de símbolos utilizados por incels e red pills. Um dos símbolos que ali foi citado brevemente é a respeito de que ele seria virgem para sempre. Ele seria um incel e ele viveria para sempre nesta situação. Eu não vou recordar aqui ao certo que símbolo era, sou sincera em dizer, porque eu me prendo mais na mensagem do que no objeto em si. E me chamou a atenção esse ponto. Um menino de 13 anos sofrer bullying virtual por ser virgem. Gente, com 13 anos, tu sofrer por ser virgem, o que vai sobrar aí, então para mais tarde? Então, onde é que anda a mentalidade, por onde se encontra o pensamento dos nossos jovens hoje, que o seu grande sofrimento é que aos 13 anos se considera um incel. Aos 13 anos se considera uma pessoa solitária, uma pessoa que não é amada, não é desejada e que vai viver a vida sem ter alguém, sem ter uma outra pessoa e que está sendo taxado de eternamente virgem. 13 anos não é a idade de ainda estar brincando um pouco? Jogos, não? Eu estou muito atrasada nisso? Eu acredito que não é uma questão de atraso, é uma questão de estar se pulando etapas do desenvolvimento do ser humano. Nesta questão de muitas e muitas pessoas falando desta série, eu saí a fazer várias pesquisas e leituras e fiquei espantada quando soube que na Inglaterra, por exemplo, onde ocorre essa série, feita uma pesquisa, a média das crianças, da idade das crianças que fazem uso de pornografia é de 9 a 13 anos. Já começam aos 9 anos. 9 anos não era para brincar de boneca? Não era para estar brincando de carrinho, brum brum, aviãozinho? É complicado, né? Então, achar que isso é ser atrasada, dizer para mim que eu sou muito conservadora, muito atrasada, que eu tenho que me atualizar, eu prefiro continuar atrasada, conservadora. Eu prefiro ver uma criança de 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos assistindo desenho
brincando com os seus carros, seus jogos, suas bonequinhas, do que assistindo uma pornografia. Até onde eu saiba, pornografia é programas para adultos e não para crianças ou adolescentes. Sexualizar uma criança, um adolescente, é muito complicado, porque eles não sabem o que fazer com tanta sensação. Eles não sabem o que fazer com tanto erotismo. Por isso que acabam entrando em depressões, acabam entrando em ansiedades exageradas, porque eles não sabem o que fazer com essas pulsões todas. Se nós adultos muitas vezes não sabemos o que fazer com essas pulsões libidinosas, imagina uma criança, imagina um adolescente. Então, ao invés de repente achar que é muito conservadorismo, alguém chegar e dizer que criança tem que brincar de boneca, carrinho, joguinhos, seja lá o que for, mas não estar na frente da telinha de um computador durante horas e horas, que já estão com tendinites e com problema na cervical, com 6, 7, 8, 10 anos de idade. Isso não é ser conservadorismo. Isto é conservar a saúde mental e física das nossas crianças. Não é mais fácil pegar um celular, um tablet e jogar nas mãos de uma criança e de um pré-adolescente ou adolescente e deixa ali pelo menos estar quieto, eu posso trabalhar, eu posso comer, eu posso dormir, eu posso ver uma televisão, eu posso qualquer coisa, que eu sei que meu filho e minha filha estão ali dentro de casa, eu estou vendo que está com aquele aparelho na mão. Gente, vocês não sabem o que essas crianças, esses jovens estão assistindo. E aí o estímulo à sua sexualidade é tão intensa, tão grande, que aos 13 anos se acha totalmente frustrado e com a autoestima lá embaixo, porque sexualmente não é ativo. Aos 13 anos, aos 11. Se fosse ali aos 16, 17 anos, onde as pulsões estão a milhão, ok. Onde já tem alguns conceitos do certo e do errado mais firmados, valores, senso crítico, ética, já mais desenvolvido, ok. Vão viver a sua sexualidade, vão namorar, vão transar dentro daquele modelo saudável de respeito um ao outro, se protegendo, se cuidando. Então a gente tem que ter, nós adultos, esse cuidado de como nós agimos em relação aos nossos filhos, netos, sobrinhos, afilhados, jovens, alunos, clientes, seja lá quem for. Nós não podemos incentivar a sexualidade. Ela é natural, gente. Aí no canal nós temos uma playlist sobre crianças e adolescentes. E lá eu tenho alguns vídeos que falam de como conversar sobre sexo com as suas crianças. Como que é a sexualidade das crianças desde que elas nascem? Nós somos feitos de terminações nervosas. Então a nossa sexualidade é desde que a gente nasce, é natural. É um processo de crescimento e desenvolvimento. Mas não ato sexual desde que se nasce. E sim a descoberta das suas sensações. Aos 13 anos ainda se está descobrindo o próprio corpo. O corpo ainda está em formação e desenvolvimento. Os órgãos íntimos sexuais ainda estão em processo de crescimento. Então, como me senti frustrado por não ter transado ainda aos 13 anos,
se o meu corpo ainda nem formado totalmente está? Através desses grupos que infelizmente nós temos no mundo virtual, esses meninos, eles são trabalhados mentalmente através de muita lavagem cerebral, de estarem ali constantemente vendo vídeos e outros homens adultos falando absurdos a respeito da sexualidade masculina, da sexualidade entre um homem e uma mulher, com muito preconceito, misoginia, homofobia, fazendo com que esses jovens que já estão frustrados, já estão decepcionados, que já têm os seus problemas naturais da adolescência, aquela loucura toda que é, eu não sei o que eu quero, eu não sei se gosto, eu não sei para onde eu vou, eu não tenho com quem conversar, meu pai não me dá ouvidos, minha mãe está muito ocupada, eles são muito quadrados, eles são muito conservadores, eles não vão me entender, é uma loucura. Vocês não lembram, gente? É uma loucura a adolescência. Aí ficam vendo esses vídeos seguidos na sua mente, onde existem homens falando mal de mulheres, mal de homossexuais, mal de pessoas de outra cor, mal dos homens que se dão bem com relacionamentos ou se dão bem na vida. Produzem nesses meninos, nesses adolescentes, uma raiva imensa a respeito de tudo isso. E o que eles querem? Eles querem se vingar disso tudo porque eles não conseguem se satisfazer. Mas eles só têm 13 anos, 14 anos, 15 anos. Quem é que consegue ser pleno nesta idade? Nem quando somos adultos nós conseguimos, nós vivemos em busca dessa plenitude. Mas onde estão os adultos que deveriam estar conversando com esses adolescentes? Muitas vezes ocupados também com o celular, vendo vídeos engraçados, vídeos sobre qualquer coisa que não tem nexo, só para matar tempo, sendo que poderia estar ali, junto com seus filhos, conversando sobre algo útil, ou juntos assistindo algo útil e conversando a respeito disso. Então vamos cuidar com a sexualização das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Vamos conversar a respeito disso com eles. Vamos saber como é que eles se sentem, o que eles pensam a respeito da sexualidade. Não é entrar na vida sexual deles. Não é questionar, tu já transou, meu filho? Tu quer transar, meu filho? Minha filha, tu já transou? Cuida, porque não pode, porque menina não pode ficar transando, que senão vai virar passada. Parem com isso, gente. Não é por aí. É entender, compreender, saber o que os seus filhos gostam, o que eles gostam de assistir, qual é a melhor banda para eles, a música, que filme eles gostam de assistir, que programa eles estão assistindo, que vídeos são esses, questionar o que eles acham a respeito disso, é buscar entender o que está por trás disso. É pesquisar sobre isso. É olhar para o seu filho, para a sua filha, perguntar como eles estão. Como é que eles estão se sentindo? Como é que estão os seus amigos, as suas amigas? Como é que está a escola? No momento em que você chega no seu filho, na sua filha, conversando sobre essas coisas, ele vai se sentindo, ela vai tendo a sensação de que, bom, meu pai, minha mãe está interessado, eu me sinto seguro, tá legal, ele quer saber de mim, ela quer saber como é que eu tô, é disso que eles precisam. Aí eles relaxam. E aí eles vão começar a conversar, mas não é no primeiro dia, é ao longo dos dias,
onde eles vão sentindo que isso é uma sequência, uma constância, e eles vão se sentindo seguros em conversar. Mas entender que pai e mãe não são amiguinhos, não é trocar informações. Não é o seu filho falar o como ele se sente estranho e tu ficar falando também das tuas estranhezas. Tu pode até trazer uma situação ou outra da tua adolescência se o seu filho ali está aberto para isso. Se a sua filha está gostando de ouvir aquilo. Eles expressam, gente. É uma cara feia, um revirar de olhos, é aquela coisa. Então olhem para os seus filhos, escutem os seus filhos, conversem com os seus filhos. Eu sempre costumo dizer, sempre, para todo mundo, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para aprendermos a ouvir mais e a falar menos. Porque há momentos em que nós precisamos falar. Então nós vamos buscar alguém que nos escute. E há momentos em que nós precisamos ouvir. Então nós estamos diante de alguém que precisa falar, que são os nossos filhos. Então escute mais. Você não tem que ficar conversando e transformando o seu filho, sua filha, pequenininho, como muitas vezes eu já tive em atendimentos, mães, pais, que fazem dos seus filhos pequenos seus grandes confidentes, que falam das suas dores, dos seus sofrimentos, da relação amorosa, afetiva que tem, seja com seu pai ou sua mãe, não importa, mas ou uma outra pessoa, que fala das suas frustrações sexuais. Gente, filho é filho. Desculpa, lá vem eu de novo com meu conservadorismo. Com certeza. Mas filho é filho, filha é filha. No momento em que você coloca ele diante de você como um amiguinho de igual para igual, para falar das tuas queixas, das tuas dores e sofrimentos, muito íntimas, que tu deveria estar conversando com alguém da sua idade ou com um profissional, você está dizendo a ele que ele é igual a você. E se ele é igual a você, então ele pode tudo o que você pode. Onde é que está a diferença? Onde é que está a hierarquia? Onde estão os limites, as fronteiras existentes entre eu mãe, você filho, eu pai, você filha? Então é necessário, não é aquela coisa rude, conservadora, autoritária. Não! É apenas entender que filho é filho, mãe é mãe. Filha é filha, pai é pai. Existe uma diferença. A idade mostra a diferença. Então é importante que a gente faça o entendimento dessas coisas para que a gente possa compreender que criança e adolescente não tem que estar frustrado por não ter vida sexual. Não pode se sentir decepcionado, se sentir atingido por críticas e deboches e bullying por não ter vida sexual. Porque isso é o normal, esse é o padrão. Na fase adulta, aí é outra conversa. Aí a gente vai entender, não tem porquê, o que causa, qual é a tua dificuldade. Aí é outra coisa. Mas enquanto se é criança e adolescente, não, gente, não. Então vamos ter esse cuidado. Não sexualize, não fique colocando roupinhas, maquiagens. Uma coisa é a menina pegar a maquiagem e ficar copiando a mãe. Ou o próprio menino que pega e fica imitando a mãe, passando batom, passando... A criança fazer é uma coisa. E a criança vai fazer de uma forma tão natural que vai ficar tudo borrado. Agora não pegue e vá lá fazer maquiagem profissional
Numa criança de 5, 4, 6 anos de idade, isso é sexualizar. Ai, Nalu, e teu conservadorismo? Sim, eu vou continuar no meu conservadorismo. Cuidem para não queimar etapas. As nossas crianças, elas precisam ser crianças. Os nossos adolescentes precisam ser adolescentes. Os nossos adolescentes estão cada vez mais cometendo crimes de adultos. Por sensações, sentimentos, pensamentos de adultos. As nossas crianças estão tendo atitudes e comportamentos de adultos e não de criança. Criança tem que assistir desenho, não tem que assistir pornografia, gente. Fiquem de olho. Cuidem o que vocês estão deixando nas mãos dos filhos, das crianças, dos adolescentes. Sentem e conversem mais. Às vezes, 5 minutos de conversa vale muito mais do que um dia inteiro pendurado nos ouvidos de uma criança ou de um adolescente, só incomodando, criticando, querendo saber o que faz, deixa de fazer, mas sem qualidade. Vamos ter qualidade na relação e não quantidade de espaço ocupado por adultos que não conseguem se relacionar. Fui chata, né? Fui conservadora, eu sei. Mas às vezes é bom uma dosezinha de conservadorismo. É o que nós estamos precisando nos dias de hoje, na educação das nossas crianças, nossos adolescentes e na nossa sociedade. Gente, de novo eu esqueci. Vão lá, correm lá, cliquem no curtiu, assine o canal aí embaixo, inscrever, subscrever, façam um comentário, curtam, façam tudo aí, compartilhem tudo que vocês sabem que é importante para o canal crescer e continuar aí conversando com todos vocês. Muito obrigada de coração e vamos continuar nessa batalha de transmitir boa educação aos nossos queridos adolescentes e as nossas crianças também. Um grande beijo e até o próximo vídeo.